Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Aproveitar que tá com esse quadro aqui, essa série aqui da saga do aquário aqui da minha casa, né? E um ponto muito importante que vocês devem levar em consideração para qualquer aquário que vocês forem montar é a amônia. E por que eu falo isso? Por mais que a amônia seja uma coisa muito básica, e a maior parte dos aquaristas, quando entram, acabam entendendo um pouquinho sobre o que é amônia ou não, o importante que vocês devem saber é como que a gente evita isso e a diferença entre a amônia, em teoria, não tóxica e a amônia tóxica. Sim, por mais que muitas pessoas não saibam, existe uma amônia que é mais tóxica, que é o estado químico que ela vai estar. E aí no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como medir, como diferenciar, porque a maior parte dos testes que a gente tem disponíveis hoje no Brasil medem amônia total e não necessariamente amônia tóxica. E a gente vai falar um pouquinho hoje e mostrar também esse testezinho da SIC, que é a amônia, eu acho que ele mede amônia tóxica. Então ele é bem legal até, principalmente para quarentena, como é o caso aqui do nosso aquário que a gente tem os peixinhos palhaços, que eu vou estar colocando inclusive no aquário principal. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que mais ou menos no mesmo dia, no dia seguinte está saindo esse vídeo, eu estou fazendo um post lá no Reels do Instagram, tá? E eu vou estar sorteando um desses testes da Seeking do Ammonia Alert, tá? Eu vou ficar com um que eu vou usar mais um aqui no meu aquário, eu tenho um já inclusive, e o outro eu vou estar sorteando. Basicamente, na verdade não vou estar sorteando, a gente vai fazer um concurso cultural e basicamente a partir desse concurso, quem ganhar vai receber e eu vou enviar, tá? Como que participa? Vocês vão lá, não vou explicar aqui não, vocês vão lá no post, que eu vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado, e por lá vocês descobrem como é que vocês podem ganhar esse concurso cultural pra gente enviar um Ammonia Alert pra vocês, beleza, galera? Então bora lá agora saber tudo sobre amônia, saber o que fazer, saber como medir e saber também como evitar. Bora lá então. Tá, vamos começar do zero, principalmente para quem é muito iniciante, que está começando no aquarismo agora e precisa entender ou quer entender sobre o que é amônia. Basicamente, pessoal, amônia é uma substância tóxica que pode estar presente no nosso aquário. Na verdade, sempre vai estar presente. A questão é se ela vai ser mantida ou se ela vai ser transformada. Existe um conceito básico que eu não vou entrar a fundo no vídeo de hoje, chama ciclo nitrogênio. A gente tem vários vídeos no canal falando sobre ciclo nitrogênio. Inclusive, vou deixar um vídeo no card aqui em cima bem legal da série Aquário Marinho de AZ, que é uma série de aquarismo marinho que a gente fez em torno de 40 vídeos aí, desde o básico até o avançado, e a gente fala sobre a ciclagem do aquário, e aí cita sobre como é que ela funciona e tudo mais. Resumindo, a gente tem decomposição no aquário, ou seja, matéria orgânica, que é restos de alimento, fezes, animais que morreram e estão se decompondo. Então toda essa decomposição tem um grupo de bactérias que vai decompor, se alimentar e decompor esses nutrientes, essa matéria orgânica, e vai transformar isso em amônia. E a amônia é liberada na água. E a amônia, ela pode ou não ser tóxica. Em muitos dos casos, ela é tóxica, principalmente em aquários marinhos, e a gente já vai entrar no mérito sobre isso. A amônia presente, ou seja, aquela amônia que a gente vai testar e vai ver que está presente no aquário, ela pode estar no aquário por dois motivos. Ou porque é um aquário muito novo e ele vai passar por esse processo de ciclagem ainda, não está estabilizado, enfim, as bactérias não se fixaram nas mídias biológicas, na areia, na rocha, enfim. Ou é um aquário que está, de certa forma, desequilibrado, uma filtragem ineficiente, quantidade muito grande de animais, sofreu algum tipo de acidente, enfim. Então, normalmente são esses dois cenários que podem estar gerando um excesso de amônia, mais do que as bactérias conseguem transformar isso em outras substâncias depois, que é nitrito, nitrato. E a questão, pessoal, como eu falei para vocês, é que existem dois tipos de amônia, NH3 e NH4. Então tem uma amônia que é ionizada, outra que é não ionizada. Amônia livre ou amônia total. Resumindo, a amônia que é tóxica ou amônia que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo eu digo porque assim, por mais que ela não seja tóxica, o fato de estar aparecendo amônia significa que o aquário não está estabilizado em relação à colônia de bactérias benéficas, as bactérias aí da ciclagem do aquário, tá, pessoal? Então, por isso que mesmo que seja uma grande quantidade de amônia não tóxica, é importante mesmo assim a gente entender o que está acontecendo com esse aquário para fazer as bactérias se fixarem.
Porque assim, nos rios, nos mares, o que faz tudo funcionar, pessoal, não é skimmer, não é bomba, não é filtro, são as próprias bactérias que estão na natureza que degradam tudo por lá. E por isso tudo é tão instável em rios, mares, etc. Quando a gente tem um desequilíbrio, aí sim você vê um problema lá. Bom, tá bom, Thiago, você falou que ela é tóxica, mas o que pode causar no meu peixe, nos meus animais, enfim, pessoal? Dentre os 6 compostos, como eu falei para vocês, amônia, nitrito e nitrato faz parte da reciclagem. Além disso, tem outros nutrientes que a gente costuma medir também, aquariomarinho, fosfato, enfim. No caso da amônia, ela é a mais tóxica. Em grandes concentrações de amônia tóxica, ou seja, NH3, que é a amônia tóxica, você pode ter diversos problemas com o peixe. Quanto maior a concentração, maiores os problemas, podendo chegar até a morte dele. Você pode ter queimadura de brânquias, você pode ter um desequilíbrio na natação dele, você pode ter até convulsões, por incrível que pareça, o peixe pode ter convulsões. Então, assim, pode ter diversos problemas. E às vezes, em alguns casos, com a exposição prolongada de amônia em níveis mais altos, mesmo que você não mate o peixe, ele pode ter danos aí para o resto da vida dele e que, por causa disso, ele acaba não sendo tão saudável quanto ele poderia ser ou morrendo mais cedo. Então a amônia tem que sim ter muito cuidado, pessoal. Então vamos lá, a gente sabe entender o que é amônia, né? Agora a gente tem que descobrir se o aquário tem amônia ou não tem amônia, se o aquário está ciclado ou não está ciclado. Então eu vou dar um exemplo prático, pessoal. A gente montou esse aquário, beleza, passou em cerca de 2 meses, a gente colocou os primeiros animais. Nesse processo aconteceu a ciclagem do aquário, ou seja, as bactérias começaram a se formar, começaram a degradar coisas que tinham aqui no aquário. Quanto mais matéria orgânica, mais bactérias vão se formar, mais amônia vai ser gerada, enfim. Até um ponto onde amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato, e aí você não tem mais amônia e nitrito detectável nos testes, tá? Então isso acontece com qualquer aquário. Aqui na quarentena também, a gente fez a ciclagem da quarentena e depois colocou os peixinhos palhaços que estão aqui, que vão inclusive para o aquário principal, tá? E aí pelos testes que a gente sabe. No caso, existem alguns testes no mercado, pessoal, vários tipos, né? A Seeking, por exemplo, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, que eu uso bastante nas quarentenas, enfim, tem 2 tipos de teste. Tem o teste de caixinha. O teste de caixinha, ele é parecido porque ele vai usar esse marcador aqui, que é um marcador diferenciado, que eu já mostro para vocês. E tem, nesse daí, a gente consegue medir os 2 tipos de amônia. Por quê? Só a bolinha na água, ele vai conseguir medir a amônia tóxica, que é o NH3. Ele, com uma solução que você vai colocar, pingar uma gotinha, você vai medir a amônia total no caso, que no caso é o NH4, que é a amônia não tóxica. Então você consegue medir os 2. Com a amônia alert, você mede só a amônia tóxica, no caso, o NH3. Ele fica preso no vidro e quando ele ficar dentro da água, ele tem que ficar dentro da água, ele consegue medir em tempo real com um delay aí de 5, 10 minutos mais ou menos. Então se der um pico de amônia, daqui a 5, 10 minutos ele vai conseguir te mostrar uma coloração diferente. Onde o amarelo é livre, você não tem nenhuma concentração grande de amônia tóxica. Você tem o alerta, que é um verdinho mais claro. Aí você tem o alarme, que é um verdinho mais escuro. E por fim o azul, que é o azul, o mais grave de todos, que seria o tóxico, né? Mas de qualquer maneira é legal sempre deixar, obviamente, no amarelo, né? No amarelo a gente sabe que o aquário está estabilizado. Tá, Thiago, mas por que tem 2 tipos de amônia? Como saber se está gerando amônia tóxica ou não? Tem algum jeito disso acontecer? Basicamente, pessoal, a amônia, para ela ser NH3 ou NH4, se é amônia total ou só a amônia livre, tóxica, basicamente depende dos parâmetros da água onde a amônia está diluída. Então, de acordo com esses parâmetros, ela vai ocorrer uma reação química nas moléculas da amônia e aí vão gerar essa alteração. Quanto maior o pH e maior a temperatura, mais tóxica, ou seja, mais NH3. Quanto menor a temperatura, menor o pH, mais ácido, você tem mais NH4. Tem uma correlação direta. Tem outros fatores que contribuem, mas esses 2 são os principais, tá? Inclusive, eu vou citar até um estudo, eu até anotei aqui o estudo, pessoal. É sempre legal para quando você for pesquisar sobre esses assuntos, ver alguns estudos científicos. Não precisa ser necessariamente na área do aquarismo, pode ser de piscicultura, geral de corte, outras coisas, que ajuda você a entender um pouquinho e entender também como que as coisas de fato funcionam e o quanto elas podem de fato impactar. Então, por exemplo, pessoal, eu peguei um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, feito na Universidade Federal do Espírito Santo, sobre análise técnica dos novos padrões brasileiros para amônia em efluentes e corpos d'água. E aí, galera, eles fizeram um teste, no caso,
fizeram uma medição num lugar onde tinham salmões, no caso, e eles concluíram que uma água com pH um pouco mais alcalino, que variava entre 7,4 e 7,5, ou seja, é um pH um pouco mais alto, no caso o NH3, que é a amônia tóxica, ela estava 56 vezes maior do que o NH4, ou seja, graças à temperatura e o pH mais alto, você tinha uma quantidade infinitamente maior de amônia tóxica do que a amônia livre nesse caso específico. Então, basicamente, aquário marinho, aquários cíclidos africanos, aquário de carpas, lago, quinguios, enfim, você tem muito mais chance de você ter uma toxicidade dessa amônia do que no aquário de amazônicos. Não que você não possa ter, mas você precisa de muito mais matéria orgânica, muito mais amônia sendo gerada para você ter aí, de fato, um problema. Fora que além dessa questão de amônia tóxica, não, ainda tem a questão de instalação de bactérias. As próprias bactérias, normalmente, se instalam melhor num ambiente onde é mais alcalino, enfim. Então, é um papo para outro vídeo, mas é legal vocês saberem essa informação, porque muitas pessoas acabam sabendo da amônia, mas não sabem dessa informação, que acaba sendo muito importante. E aí, para finalizar, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer no caso que você tem amônia aparente. Você fez o teste, viu lá, e você tem amônia aparente no seu aquário. Tem duas formas, tem a preventiva e tem a reativa. A preventiva é você tomar diversas atitudes para você evitar ter amônia no aquário. A ideia é sempre não ter amônia, tá? Nitrato e fosfato você tem mais chance de ter no aquário, é uma coisa mais comum, é ter e ele não ser totalmente degradado, enfim. Agora, amônia e nitrito, a ideia é sempre, em qualquer tipo de aquário, sem exceção, eles estarem zerados nos testes, tanto de amônia total, amônia livre e o teste de nitrito também, tá, pessoal? Basicamente, algumas dicas ter um aquário bem equilibrado em relação ao tamanho do seu filtro, em relação à quantidade de animais que for colocar. Obviamente, eu não vou me aprofundar aqui porque a gente tem milhares de vídeos. Então, assim, nesse caso de fazer um aquário bem dimensionado, a dica que eu dou é pesquise sobre como montar um aquário para aquele tipo de animal. Aqui mesmo no canal a gente tem vários vídeos ensinando aquário de disco, aquário marinho simples, aquário marinho de SPS, aquário de king, aquário cíclidos africanos. A gente tem toda uma série de vídeos onde a gente mostra desde a montagem, manutenção, evolução desse aquário. Então, seguindo essas dicas, vocês vão ter menos chance porque são aquários bem estruturados para o que eles precisam ser, tá, pessoal? Então, esse primeiro ponto, entender bem, estruturar bem. Segundo, não ser ansioso, não colocar mais animal do que o recomendado. Mesmo você aumentando sua filtragem, não é garantia que seu aquário vai dar conta, que vai conseguir se instalar uma quantidade boa de bactérias para suprir uma quantidade muito grande de animais. Então, nesse ponto também tem que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa legal é sempre que possível usar bactérias vivas, se possível, né? Que são produtos aí que são bactérias dormentes e entrando em contato com a água, elas vão se proliferar. Isso ajuda o aquário a ter uma instalação de bactérias. Por exemplo, o Stability da Seeking é um produto de bactérias vivas e é muito usado no aquarismo em relação a isso. Outra coisa, não ser afobado. Aqui, pessoal, eu levei 2 meses para colocar os primeiros animais, está colocando aos pouquinhos. Não tenha pressa de querer colocar em uma semana já encher de peixe. Por mais que a gente tenha produtos que ajudem com isso hoje em dia, o recomendado é sempre ter paciência e fazer com calma, tá? Porque sempre que você coloca uma quantidade nova de peixes no aquário, as bactérias que estavam lá não estão preparadas para aquela carga orgânica, estão preparadas para a carga orgânica que já está no aquário. Então vai ter um mini desequilíbrio até as bactérias se formarem em uma quantidade maior. Então coloca os animais aos poucos, não seja afobado e sempre faça tudo com bastante paciência. Por fim, dá manutenção no seu aquário, né? No caso, se você tem skimmer, você tem que fazer a limpeza do copo para tirar. Se você não tem skimmer, fazer as trocas parciais de água. Fazer a manutenção básica geral é bem importante para tirar o excesso de matéria orgânica no aquário e não largar o aquário, né? E aí, no caso do reativo, eu tô com um problema de amônia mais alto, eu preciso fazer uma coisa, Thiago. Basicamente, você pode ou usar um produto que vai neutralizar ou remover a amônia, por exemplo, o OnGuard da Seeking, ele serve justamente para isso. Ele vai neutralizar a amônia que vai estar presente no aquário. Já no caso, o Prime também faz isso. Outra coisa é fazer TPA. Então, assim, se você tem 2 ppm de amônia no teste, você vai medir 2 ppm de amônia. Se você trocar 50% da água, você vai ter 1 ppm, porque você vai diluir esses 2 em 1. Então, fazer as trocas parciais de água quando você está com um problema como esse é importante, né? Mas lembrando, a amônia que está sendo gerada, ela vai continuar sendo gerada até se estabilizar. Então, talvez um produto que neutralize a amônia pode ser importante, mas sempre tendo atendido a todos os critérios anteriores. Ter a questão de não ter ansiedade, fazer um aquário bem planejado, não colocar animais rapidamente. É isso, pessoal. Bom, basicamente o vídeo de hoje é por aqui. Espero que tenham curtido. Caso tenha alguma dúvida mais específica, podem deixar aqui nos comentários. Lembrando, o link aí a gente vai sortear
um Ammonia Alert aí para vocês, beleza, galera? É isso aí e até a próxima.